E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Magno Borgo e hoje vamos falar sobre STMaps, ou mapas UV. Então, vou seguir um pouco no vídeo passado, eu estava falando sobre mapas Voronoi, e o mapa Voronoi ele gera um UV, então achei que seria um tema interessante para ser explorado. Vamos ver como é que isso funciona, como utilizar os UV Maps, ou STMaps, dentro do Nuke. Vou criar também algumas ferramentas explorando a funcionalidade dos UVs. Então, basicamente, o que é um STMap? É um mapa que representa a imagem pixel por pixel, e ele vai de 0, 0 na coordenada inferior esquerda até 1, 1 aqui na coordenada superior direita. Ou seja, é um mapa normalizado que vai de 0 a 1 e tem todos os pixels da imagem. É um mapa que é independente de resolução, não importa o tamanho da imagem, o formato do projeto, ele sempre vai de 0 a 1. E com um mapa desses, a gente pode utilizar o nó Nuke chamado STMap e fazer manipulações de imagem. Então, quando você tem um nó STMap, você utiliza os canais UV para remapear a imagem, que talvez a aplicação mais usual é a deformação de imagem. Ou seja, a gente usa um mapa que vai deformar a imagem. Então é muito comum a gente utilizar um mapa para remover distorção de lente. Eu tenho uma distorção de lente que foi calculada aqui, eu salvo ela como um STMap, e esse STMap ele pode ser utilizado para remapear a imagem. Então, se eu tinha uma coordenada 0, 0 aqui no canto inferior esquerdo, essa coordenada ela foi remapeada para uma nova posição. Então, sei lá, estava aqui, esse pixel foi remapeado para cá. E ele sabe que esse outro pixel aqui foi remapeado, sei lá, aqui. Acho que uma das grandes vantagens de utilizar um STMap ou um mapa UV é que muitos softwares aceitam esse mapa. Então não importa onde você gera a remoção da distorção de lente, se é no Nuke, se é no Mocha, se é no Cintiq, enfim, você pode pegar esse mapa e mandar para o Nuke, para o After Effects, para o Fusion, enfim, para qualquer software de composição, porque é um formato muito simples para ser implementado, e você pode passar então coisas de um software para o outro. Informações de deformação, quanto informações de transformação 2D. Basicamente qualquer transformação 2D que você fizer, você consegue aplicar numa imagem. Então, se eu tiver uma imagem aqui, e eu tiver um mapa de UV, se eu deformar esse mapa, ou fizer qualquer coisa com esse mapa, posso fazer, por exemplo, um corner pin. Se eu fizer uma deformação desse mapa, e eu quiser mandar de um software que não tenha o corner pin, por exemplo, eu poderia pegar esse mapa UV deformado, mandar para outro software que consegue ler um mapa UV, mas não tem o corner pin, e ele vai conseguir refazer essa aplicação. Então é muito interessante como um formato de passar coisas de um software para o outro. Uma outra aplicação muito comum é você mapear objetos 3D com coordenadas UV. Então se eu aplicar uma textura UV num objeto 3D, aqui eu tenho a minha expressão de base que gera UV, eu aplico isso aqui num cubo, um 3D, passo isso aqui por um render, e depois, com essa imagem renderizada aqui, eu posso mapear uma textura qualquer nesse cubo, utilizando o nó STMap, com essa saída UV renderizada. Claro que aqui eu tenho várias indicações de coordenada indo de 0 a 1 em cada uma das faces, ou seja, ele vai repetir a mesma imagem em cada uma dessas faces aqui. O resultado é esse aqui, por exemplo. Estou aplicando esta imagem em cada uma das faces do cubo. E se eu renderizar esse cubo, sei lá, girando, por exemplo, as imagens vão girar também, mas eles não têm informação 3D, é só um remapeamento 2D, utilizando STMaps. Mas primeiramente, como que a gente gera um mapa UV dentro do Nuke e qual a maneira certa de gerar? A ideia é que tendo um nó de expressão, quando a gente olha o nó de expressão, se eu colocar aqui o atributo X no canal vermelho e Y no canal verde, o que acontece quando eu venho aqui nos pixels? Ele coloca exatamente a coordenada do pixel. Então se eu colocar aqui, meu sampler aqui, está 0, 0. À medida que eu vou indo para a direita, você está vendo que ele está incrementando um pixel de cada vez. Então, se a imagem tem 1920, ele vai chegar aqui no final e eu vou ter 1919, porque começa no 0. E à medida que eu for subindo, ele vai aumentando no canal verde a coordenada Y. E lá em cima a gente vai ter a coordenada máxima da imagem,
que nesse caso aqui desse formato é 10.011. Se eu chegar lá, tá aqui, ó, 10.011 por 1919. Eu consigo saber o valor XY de qualquer pixel no Nuke, colocando XY aqui nas expressões. Como o mapa UV é um mapa normalizado, se eu dividir isso pelo tamanho da própria imagem, eu tenho o formato UV. Né? Então, se eu colocar aqui em cima width, que é comprimento da imagem em inglês, e se eu colocar no Y a altura, eu tenho aqui um mapa normalizado que vai de 0 a 1, porque eu estou dividindo pela largura e pela altura da imagem. Agora, tem um pequeno detalhe técnico aqui, que não está sendo considerado nessa imagem. Se eu mapear essa expressão que eu fiz e comparar ela com a imagem original, vamos ver o remapeamento aqui, ele está sendo deslocado um pouco e está filtrando a imagem. Né? Por que isso acontece? Porque o mapa UV no Nuke é aplicado a partir da metade do pixel. Então, para que essa expressão dê certo, você tem que somar na expressão 0.5 no X e no Y, que é meio pixel. E aí quando você mapear isso aqui, né, que é a expressão que eu estou chamando de base aqui, você vai ver que a imagem é reproduzida de forma perfeita na mesma posição original. Então esse aqui é um mapa de base UV. E a partir do mapa de base correto, a gente pode fazer transformações e manipulações de imagem, né, como qualquer remapeamento que a gente queira fazer. Uma coisa que é importante lembrar é que esse é um passo de dados, né? Então é importante salvar em 32 bits num arquivo XR para que você mantenha a qualidade e a profundidade correta de cor para passar para outros softwares, por exemplo. A gente acaba utilizando muitos nós de expressão para manipular o UV, então eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui e mostrar algumas possibilidades. Então a primeira que eu vou fazer é um sampleador de cor e posição UV. Eu vou pegar a expressão de base aqui, tá? E eu vou agrupá-la pressionando Ctrl G, ou a gente pode vir aqui Edit, Node, Group. Né? Quando eu crio um grupo, ele coloca aqui ele dentro do grupo. Vou deixar o grupo aqui. E eu vou adicionar um atributo aqui de posição 2D. Né? Então eu vou usar aqui Position. Tá? Então o nome desse meu atributo é Position. E ele vai ser uma coordenada XY. Então se eu visualizar isso aqui, eu tenho ali meu atributo, ó, Position. Qual que é a posição dele? Tá aqui, ó. É o pixel, certo? Então eu sei que a formação XY dele, ele já tem aqui. Ou mesmo se eu parar o meu sampler aqui, eu sei que eu estou no pixel 9 e 11, né? XY9 e 11. Então eu vou colocar o position ali dentro, tá ali, ó, 9.5 e 11.34, porque ele faz a precisão dentro daquele pixel, né, com frações. Então tudo bem. Então eu sei que isso aqui está com uma posição. E agora eu quero saber qual que é a coordenada UV daquela posição, dependendo da imagem. Então a gente já sabe como calcular isso. Na verdade, eu vou agora criar um nó. Vou criar um knob de cor aqui, que vou chamar ele de stmap. E o label eu vou colocar como UV. Ou seja, vai aparecer UV escrito, mas o nome do atributo é stmap. Pronto. E aqui eu vou criar uma expressão. Qual que é essa expressão? A expressão é o cálculo do V, baseado na posição. Então, se eu pegar aqui, a gente já sabe qual que é a expressão, porque a gente já viu ali. Seria position.x, não é isso? Mais 0.5, divididos pelo width. Pronto. Então, se eu mover isso aqui agora, eu sei qual que é minha coordenada UV. E aqui eu vou copiar isso aqui e vou adaptar para o Y. Position X. Eu estou usando position porque é o nome do atributo ali, daquele controlador. E aqui a altura. Muito bem. Pronto. Então eu tenho um sampleador do V aqui. Se eu parar meu mouse aqui, ele vai me dizer qual que é o V daquela posição. E aí ele sabe qual que é a cor daquele pixel. Né? Ele sabe qual que é a posição V, porque o V não deixa de ser uma cor. E agora, vamos dizer que eu quero pegar aquela informação daquela cor e espalhar pela imagem inteira. Então, o que eu quero fazer aqui, então, nessa expressão,
é pegar a cor UV e repeti-la em todos os pixels. Então, se eu sei que meu atributo chama stmap, né, stmap, e eu tenho 3 cores, RGB, então eu posso mudar a minha expressão aqui dentro, stmap.r, e aqui, que é o canal vermelho, e aqui é o canal verde. Pronto. Então agora, toda vez que eu mover meu ponto aqui, eu tenho a saída é a própria cor UV, ó, né? Eu estou gerando uma cor UV. Não precisava usar o nó de expressão, poderia usar um constant, por exemplo. Né? Mas e ele me dá, então, aquela cor UV daquela posição. Então, se eu samplear essa imagem agora, né, vamos colocar ele aqui nesse tom de verde aqui. Colocar um stmap aqui. Né, eu sei que ele está... cadê? Está ali minha posição. A saída é o quê? Aquela cor verde, que eu sei que ele está ali naquela posição, baseado no stmap que eu estou fazendo. Então, pela posição V, ele está pegando a cor. Se eu colocar aqui nesse vermelho, né, nesse vermelho aqui, está ali. Se eu pegar aqui para o lado, ele muda porque tem um vermelho um pouquinho diferente. E por aí vai. Tá? Então, a gente está basicamente pegando o mapeamento de um pixel, essa coordenada V, você pode ver que ela fica fixa, e ela repete, então, em toda a imagem, gerando aquela cor, uma imagem com a cor pura daquele pixel específico. E como a gente está fazendo isso aqui, né, de uma forma usando expressões, isso aqui independe da imagem, ele vai funcionar. Então, se eu for mudando aqui, vou pegar a cor, eu quero essa cor vermelha aqui. Muito bem, tá lá, tá a cor vermelha, baseada naquele pixel, naquela posição. Então, a gente pode animar isso aqui e ele vai animar a cor também. É só um exemplo de uma aplicação para a gente começar a desenvolver ferramentas um pouco mais elaboradas, utilizando expressões e nós customizados. Eu vou fazer a mesma versão disso aqui, mas eu vou inverter a lógica. Em vez de usar a posição para determinar o V, eu vou usar o UV para determinar a posição. Então eu vou pegar essa expressão aqui, seria stmap.r vezes width, que a gente está invertendo a expressão, e a gente daí tem que subtrair 0.5 pixels, porque a gente adicionou, né, 0.5 pixels. Tá? E vou ter que tirar essa expressão daqui, né? Então, aqui e aqui. Por que eu estou invertendo isso aqui? Você já vai entender. Porque eu quero agora, quando eu samplear uma cor no UV, que ele me dê a posição do pixel. Tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no mapa de Voronoi, e samplear essa cor, ele vai me dar exatamente da onde que foi pego aquele pixel. E eu consigo saber aonde que está o ponto que foi utilizado para gerar o UV daquela célula Voronoi. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sampleando a cor e ele está me transformando isso aqui numa posição XY. É o inverso do que a gente fez anteriormente. Então é legal porque eu consigo saber exatamente de onde que ele está pegando aquela posição. E se você for pensar, se eu aplicar um Voronoi como um stmap, o que vai acontecer na imagem? Ele vai pegar a cor daquele pixel que está naquela posição e vai reproduzir dentro daquela área. Se você quiser um valor inteiro aqui como pixel, você pode utilizar a operação scale. Tá? Scale ele arredonda para valor para o número inteiro. Aí você tem exatamente a posição do pixel C. Então é bem legal que você consegue saber também da onde que está vindo, né, aquela cor. E aí você sabe de onde que está sendo gerada a cor daquela região. É interessante que quando a gente olha um mapa de Voronoi, que ele está reproduzindo a cor daquele pixel dentro daquela região, mas como um mapa, né, por si só, a não ser para um efeito estético, né, se eu utilizar até um Voronoi um pouco mais com as células menores, você pode gerar efeitos, parece um vidro, aqueles vidros martelados, sei lá. Dá para utilizar para fins de efeitos estéticos. Né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no Dasgrain, o Voronoi foi utilizado para ressamplear a imagem e pegar pedaços, né,
embaralhar essa imagem, no caso o noise, né, o grão da cena, para que a gente tenha um padrão de grão diferenciado. Então como é que a gente faz esse remapeamento utilizando o mapa de Voronoi que está sendo aplicado aqui, ó, de 0 a 1, né, mas nesse caso aqui, se eu utilizar ele puro, ele só está me dando uma reprodução de cor. Então não é isso que eu quero fazer, eu quero remapear a imagem como um todo. Então como que eu faço um remapeamento de blocos dentro da imagem? É uma questão bem interessante. Então a ideia aqui é você pegar esse mapa de Voronoi, que tem uma coordenada V, e aí você aplicar, né, se for pensar, o x e y são os canais vermelho e verde, você aplicar um valor randômico, utilizando aquela área e utilizando aquele valor daquele UV, no caso, por exemplo, dessa região aqui, é 0,10,337 no R. Agora é interessante que a função randômico, ela usa como seed, a semente da aleatoriedade, nesse caso, o valor do pixel. Então, para cada pixel ele vai gerar um valor randômico, só que se todos os pixels dessa região são os mesmos, ele gera o mesmo valor randômico para toda essa região. Então, quando eu olhar aqui, por exemplo, o resultado disso, né, apesar de que fica difícil de ver aqui o que está acontecendo, em termos de cor, você vai ver que todos os pixels daquela região mudaram agora o valor para 0,63307. Antes era 0,10. Com esse novo valor randômico, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um mapa de base, que é um mapa normal de VMAP de 0 a 1. A gente vai subtrair do mapa original esse mapa aqui que tem um valor fixo de UV. Tá? Então o resultado disso aqui, a visualização não importa muito, mas basicamente de um mapa de base você está subtraindo um valor fixo. E a partir do valor randômico que a gente gerou aqui, a gente vai somar esse valor randômico nesse mapa de base. E ele vai modificar a posição de cada bloco da imagem e vai gerar um resultado. Então qual que é o resultado disso aqui? Nesse caso aqui, ó, ele pegou um pedaço da imagem e resampleou ela em vários lugares aqui, dentro de cada célula. Agora o problema dessa expressão aqui é que ela está muito pouco randômica, né, porque ele está utilizando valores muito pequenos. Então o que a gente faz para que ele fique mais aleatório, a gente força a mão aqui, né, no caso aqui eu estou usando 950, vamos ver o que acontece no remapeamento. Ele fica realmente bem mais aleatório, né, então eu posso mudar o seed size aqui, e a gente está remapeando a imagem de forma muito mais aleatória. Mas são sempre blocos, né? Então é bem interessante que dá para você remapear. Por que está preto aqui em alguns lugares? Se você observar a imagem original, tem partes que estão sendo remapeadas que está pegando coisa fora, né? Por exemplo, se eu pegar isso aqui, vamos ver onde que ele está na imagem original. Está aqui, ó. Então ele está pegando aquele bloco, pegando um pedaço fora aqui, porque foi mapeado naquela posição, né? E ficou preto. Claro que eu coloquei um black outside aqui. Se eu tirar, ele vai fazer o quê? Espalhamento de pixels. Então, se você quiser espalhamento de pixel, você pode desabilitar o Black Outside. Ou, né, se a gente for fazer isso aqui de uma forma um pouco mais inteligente, na hora de resamplear uma imagem, a gente pode manter um pedaço da imagem original, né, ou achar uma outra solução para esses pedaços que estão pretos e, sei lá, resamplear eles novamente, enfim. Aí é um problema de só solucionar esse problema dos pedaços pretos. Isso nos leva, então, a uma outra forma, né? Existem outras formas de você resamplear a imagem usando o STMap, que seria você fazer repetidores. Aqui eu estou gerando blocos aleatórios, mas você pode, por exemplo, repetir a imagem. Então, eu vou mostrar um exemplo de um repetidor. A gente pega aqui dentro do mapa UV e faz várias repetições de 0 a 1. Então, cada um desses quadrados ou retângulos aqui começam em 0 e vão até 1. Daí começa em 0 e vai até 1. Se eu mapear isso aqui, eu tenho a mesma imagem reproduzida várias vezes, o que é bem interessante e um efeito bem rápido de se fazer usando UVs. Então qual que é a lógica que a gente usa para criar repetição? Porque a gente precisa de uma expressão matemática que gere essa repetição para a gente. Então a artimanha matemática que a gente usa aqui é a operação módulo, que é significada, que é por esse símbolo aqui. O módulo é o resto da divisão. E aí se a gente divide um número por um outro número e pega o resto da divisão, usualmente a gente cria uma repetição.
Então vou fazer aqui só um exemplo, só para mostrar. Né? Se eu pegar o x e fizer o módulo do x divididos por 10, no eixo x. Primeiro número aqui no R, 0. Daí ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí começa de novo, 0. Então a cada 10 pixels eu faço uma contagem de 0 a 9. Mas se eu tenho uma repetição aqui, eu consigo agora, eu preciso normalizar essa repetição, porque nosso intervalo de UV é sempre de 0 a 1. Então essa repetição a gente faz assim. Para normalizar, a gente divide ela pelo próprio número da divisão. Tá? E aí o resultado é esse aqui. Ó. Eu criei um atributo específico aqui chamado divisão, que quando eu olho aqui o mapa UV, ele está criando 1. Depois, se eu coloco duas divisões, ele divide em 2 a imagem. E o cálculo está usando o tamanho da imagem para criar esses múltiplos. Assim eu tenho sempre quadrados que cabem perfeitamente dentro da imagem. Então ele está utilizando a proporção da imagem, que seria o comprimento da imagem pelo número de divisões, que é o atributo que eu criei aqui, a altura da imagem pelo número de divisões, e aí a gente faz o módulo dessa divisão, divididos pela própria divisão. Né? Não que necessariamente você precisa fazer esse cálculo aqui proporcionalmente à imagem, é só que se você fizer proporcionalmente à imagem, ela cabe dentro dele. Se eu fizer isso aqui pelo valor da divisão, vamos alterar aqui ó, a lógica só, em vez de usar a proporção da imagem, usar o número de divisões arbitrários. À medida que eu for aumentando isso aqui, a gente vai vendo, né, o tamanho dos quadrados. Então agora eu mudei um pouco a lógica, você pode ver que tem certos lugares que os quadrados não encaixam exatamente no canto da imagem, mas ele faz um número de divisões arbitrárias, né, no formato quadrado. Então se eu usar esse mapa aqui, eu tenho a imagem um pouco deformada porque ela não obedece à proporção da imagem da mesma forma que eu fiz aqui. Então esse é um princípio bem interessante que você pode usar para repetir de diversas maneiras. Então aqui eu vou colocar na tela de novo a lógica de um e a lógica do outro, e você pode resamplear a imagem. Essa semana eu vi na Wikipedia um gizmo chamado ASCII Shader, que ele usa os princípios dessa repetição para gerar uma imagem baseada em caracteres alfanuméricos. É bem interessante, porque né, consigo ver aqui o G, o acento circunflexo, e ele ressampleia a imagem e aplica a cor, né, e cria essa repetição aqui de caracteres na imagem da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Então é bem legal de estudar o nó aqui, porque você vê que ele gera a mesma ideia do que a gente está fazendo aqui, né? Só que para colocar os caracteres, cada caractere aqui vai ter um tamanho aqui, né? Tipo, esse aqui é o caractere acento circunflexo, esse aqui é a letra G, e ele vai remapear a imagem inteira utilizando essa técnica, e depois ele, utilizando expressões, ele seleciona as cores, né, e aplica as cores naquele caractere, baseado em algum critério aí de expressão. Então é bem legal que dá para fazer aplicações, né, criativas aí, e o repetidor ele é muito rápido, dependendo do que você está fazendo, dependendo do tamanho da imagem que está fazendo. É muito mais simples do que utilizar partículas para fazer isso, que dá para fazer isso com partículas, outros nós que manipulam e transformam a imagem, mas que vão ficar muito mais pesados. Bom, eu queria mostrar uma aplicação aqui que é o pixelizador da imagem, ou seja, a gente gera blocos e pega a cor daquele bloco V e a gente consegue controlar, né, o tamanho dos blocos, e ele gera isso aqui de uma forma bem rápida. É bem interessante. A ideia é a gente gerar um número que se repita, né, durante um certo intervalo. Então, sei lá, ele começa aqui no 0. Esse 0, ele 0, 0, 0, 0, 0, 0, daqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 na coordenada x, e que a gente consiga então fazer com que a gente tenha a coordenada v desse bloco repetida e a gente consiga controlar o tamanho do bloco. Né? Então, quando eu vier aqui no número de divisões, eu escolho o tamanho do bloco e ele vai gerar então esse resampleador. Então como que você pode fazer isso? Vamos trabalhar essa expressão aqui. A expressão, deixa eu pegar o repetidor aqui como base. A ideia aqui é a seguinte: quero que ele se repita várias vezes
dentro do intervalo que eu determinar aqui no bloco. Então, eu vou colocar aqui 10 divisões e vou usar a divisão como base para o bloco. Então, se eu pegar um número do pixel e dividir pelas divisões, o que vai acontecer aqui? Vamos olhar o XY. Né? Estou fazendo só o X por enquanto. Ele está fazendo aqui, ó, 0, 0.1, 0.2, até chegar no 1. Daí ele fica 1, 1.2, até chegar no 2. Se eu pegar esse número 0 aqui, ó, e ignorar a casa decimal, eu faço uma repetição. 0, 1, 2. A partir daí eu posso fazer uma repetição de blocos. Então eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro de uma função que tira a casa decimal, que é o sale. Então agora veja que eu tenho no x aqui. 0, 1, 2, repetido 10 vezes, 3, repetido 10 vezes. Que eu vou fazer a mesma coisa no y. Tá? Então, qual que é o resultado lá no final? Se eu diminuir aqui o gama, a multiplicação do viewer bastante, a gente consegue ver os blocos já sendo gerados aqui. Ó. Consegue ver os blocos de 10 em 10. Talvez lá no final não, mas aqui no começo sim. Ó. E aí eu consigo ver aqui, eu quero blocos de 20 em 20, 30 em 30. Muito bem. Vou colocar 10, 10 aqui. Só que o meu problema aqui é que o meu bloco ele tem que ser representado o valor do pixel da imagem, certo? Então, se eu começo em 0 e aqui eu estou acabando em 192, eu não estou chegando no valor 1920. Estou chegando em 192 e eu quero que ele vá de 0 a 1920. Então, para que essa expressão dê certo, eu tenho que multiplicar esses valores pelo número de divisões. Porque aí ele vai chegar de 0 a 1920, né, e no y também. E depois que eu tiver isso aqui, eu tenho blocos então que vão do tamanho da imagem, de acordo com o tamanho da imagem, e aí eu preciso normalizar tudo isso e gerar um mapa de 0 a 1, né, que é o mapa UV. Então eu pego isso aqui e divido respectivamente pelo comprimento da imagem e pela altura da imagem. Né? E aí quando eu posso ligar isso aqui no meu STMap e eu tenho agora a repetição da cor daquele pixel feito por tamanho que eu quiser de blocos. No Node STMap a gente tem vários filtros que a gente pode utilizar para interpolação. O filtro comum aqui é o filtro cúbico e ele está gerando alguns artefatos no ressampleamento da imagem quando a gente faz a pixelização dela. Então, em vez de utilizar o filtro cúbico, né, a gente pode utilizar o filtro impulse, que nesse caso aqui ele é um filtro que dá um resultado de continuidade sem gerar artefatos na conexão dos quadrados que a gente está gerando aqui. E daí a gente tem um resultado bem mais próximo do que a gente quer nesse caso da pixelização. Que é bem legal, que dá para você, né, fazer efeitos, é muito rápido. A renderização do STMap, utilizando esse tipo de expressão, é muito rápido. Às vezes a gente faz isso com transformação, faz uma escala, diminui o tamanho da escala da imagem, e depois aumenta a escala da imagem novamente e quebra a concatenação para gerar esse tipo de efeito. Mas dessa maneira aqui é muito rápido. Então é muito legal, eu acho que se você entender o conceito do UV e o que a gente pode fazer com os UVs em termos de remapeamento, são muitas as possibilidades, né, além das aplicações clássicas que a gente viu aí de remapear transformações 2D ou distorções de imagem, e essa coisa de fazer uma interoperabilidade entre softwares, mandar coisas de um software para o outro, basta você renderizar um mapa UV. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se você conhece alguma expressão ou alguma aplicação UV interessante, deixa aí nos comentários, eu quero conhecer também. Um abraço.